O burnout, ele não é uma doença, ele não é classificado como uma patologia do indivíduo, mas ele é um sintoma do meio. E eu gosto de explicar assim, se você fura o pé no prego enferrujado, você vai no posto, toma antitetânica, põe ali uma pomada e ótimo. Só que se você volta e pisa no mesmo prego, não adianta você ficar indo no posto o tempo inteiro. Você precisa resolver o prego. Então, resolver o burnout é sobre resolver o ambiente e não sobre tratar apenas a pessoa, o indivíduo. E aí você fala, ok, o burnout ele tem um espectro. Toda doença, tanto do ambiente quanto do indivíduo, tem um espectro. Começa ali pequenininha, a gente não dá muita atenção, tô com esse pescoço aqui ruim, meto um relaxante muscular, entro no avião, vou pro México, baseado em fatos reais, né? Até que um dia, 10 anos depois, puxa vida, não sei por que travei. E tive que colocar um colar cervical. Não é mesmo? Que surpresa. Então... Ontem eu fui até, né, pro Guarujá, passei o dia no mar. Por que isso aconteceu comigo hoje? Isso em anamnese aparece muito, né? Você pergunta, como é a sua saúde? Minha saúde é ótima. 10 minutos depois, a pessoa fala que tem dor de cabeça há 18 anos. E como vive com um sintoma desse? Porque o sintoma é uma mensagem. Sim, exatamente. É um recado. Né? E ele vai se deslocando. Muito bem. Então, você vai contando a história. Esses assuntos se relacionam dessa forma. E burnout, muito embora a gente esteja usando esse nome para outras esferas da vida, do ponto de vista de literatura técnica, é uma condição inerente ao trabalho. É algo que acontece com você no ambiente de trabalho. Ora, se no ambiente de trabalho você estica esse tempo, não reconhece algumas condições que podem te trazer uma doença, porque em geral vem associado aí sim com outras patologias individuais. Aí a gente está falando de uma ansiedade, de um transtorno ansioso, de um transtorno depressivo e assim por diante. Você não identifica. Tem uma doencinha, né, que a gente pode considerar uma doença chamada capitalismo, né? Então fala, vamos trabalhar enquanto eles dormem, vamos acordar às 5 da manhã, vamos não sei o que, né? E aí a gente Vamos fazer over-delivery. Vamos fazer over-delivery, vamos... Entregar as minhas entregas, né? Não sei se deve acontecer com você. Quando você atende pessoas do mundo corporativo que estão sobre esse nível de pressão, é assim, as pessoas falam de entrega o tempo todo. Porque são as minhas entregas aqui, as minhas entregas lá, ali, e eu não tive tempo de fazer o relatório e fazer o PowerPoint, porque eu tenho que entregar. E aí a pessoa coloca a vida dela a serviço dessa empresa e esquece muitas vezes dela mesma. É isso mesmo. Porque tem... Aí a gente entraria nas patologias neoliberais do sofrimento, né? Mas assim, tem uma valorização do muito ocupado, muito trabalho, principalmente se você tem crachás grandes, em grandes corporações. E aí, a depender também do quão regulado é o segmento, então, eu tenho uma data tal para reportar tal coisa para a instituição tal. Se não, tem penalidade A, B, C, eu posso ser responsabilizada civilmente, etc, etc, etc. Então, quanto mais regulado é o segmento e quanto mais em cima você está na cadeia alimentar, vamos chamar dessa forma, pior é. Então, é uma matriz que ela não se resolve sozinha, né? E tem alguma correlação entre burnout e escassez ou baixa energia vital? Tem, então, é essa história que eu tô montando. Então, você vem nessa crescente, você fala, você tá num trabalho que exige, entrou na nossa casa, porque a gente não viveu uma experiência de home office até agora. A gente viveu uma experiência de confinamento em que a gente teve que condensar todas as áreas da vida dentro de casa sem o escape do externo. Então, porque o que é o home office? Eu trabalho em casa, mas eu vou à academia, eu vou ao mercado, eu venho encontrar você, a gente toma um café e etc. Tem outras atividades em outros territórios, vamos chamar dessa forma. O que a gente viveu na pandemia foi uma experiência de confinamento, muito distante do que deveria ser uma experiência de home office. Agora, a gente começa a experimentar alguns modelos, tá? Então, muito bem, a gente olha para isso e aí... A gente fez uma pesquisa no IPFEM no começo da pandemia que apontou que 67% das mulheres tinham mais chances de desenvolver, que as mulheres tinham até 67% mais chances de desenvolver sintomas de transtornos ansiosos e depressivos do que os homens na pandemia, né? Por outras razões que a gente pode ver depois. Então, tem uma relação grande porque, se você pensar no próprio sentido do termo do burnout, você queima, né? Você queima, você entra em erupção, você entra em ebulição, você entra em combustão.
Então, você... Autocombustão. Isso, tipo aquele menino do Quarteto Fantástico, o Tocha Humana, que quando ele começa a aprender a lidar com o poder dele... E não necessariamente sendo uma fênix, não, né? Não, exatamente. Então, quando ele começa a aprender a lidar com o poder dele, ele entra em combustão espontânea e ele não sabe muito por quê. Então, é um pouco disso. E se a gente está falando de energia, você queima, em algum momento a energia acaba. Então, você gasta energia mais rapidamente. E aí, o que acontece? Vou juntar, para terminar minha resposta, eu vou juntar com a coisa da rede social. Quando você tem entregas rápidas, injeções rápidas de dopamina, das pequenas felicidades, né? Da curtida, meio da sedução, tem muita coisa que acontece ali. Você vem para um lugar de exaustão em que você só quer se jogar num sofá e não fazer nada, porque o cérebro tá derretido, você não quer lidar com mais nada. Você entra ali e fica vendo um meme de gatinho, né? Tem gente que vai consumir pornografia, etc, etc. Então, tem uma série de coisas que acontecem ali que dão a impressão de que a gente tá descansando, mas, na verdade, a gente só tá consumindo mais energia, que pode levar a gente depois a dizer: não fiz nada com o meu tempo, desperdicei o meu tempo. Eu não tô aprendendo um alemão, eu não tô fazendo um pão, né? Eu não tô tricotando uma blusa. E aí, você fala, bom, tá... Volta para o princípio da utilidade, mas eu tô muito cansada, mas eu não sei o quê. E aí você entra num círculo de angústia que é muito perigoso. Então, sim, tem uma grande correlação, porque em qualquer nível de burnout, seja o desengajado ou efetivamente já no estágio avançado, você tem perdas aceleradas ou não de energia vital. E você percebe pelo sintoma, né? Você